Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi. E o meu, Rafael Lorenzoni. Começa agora mais um Inloco Podcast, um podcast voltado para a área de arquitetura, engenharia, construção civil no geral. E para você que ainda não nos acompanha, né, nos siga no Instagram, Facebook, Twitter, estamos em todas as redes, né? Temos 2 canais, o canal do episódio completo, né, o podcast Inloco, e também o canal de cortes. E agora com uma novidade, né, nós estamos lançando todos os cortes no nosso Instagram. Então pode ir lá no IGTV e também no Facebook, né? A gente tá com uma luta aí de colocar todos os dias. Às vezes falha na missão, mas vai. Mas nos acompanhem lá que o conteúdo tá bem legal, tá bacana pra vocês acompanharem lá, tirar dúvida, reclamação, sugestão. Pode comentar lá, enche o saco da gente. Fala aí, o que tem pra conversa de hoje? Bom, momento Inloco, né? Momento Inloco, tradicional, né? Quando a gente começa uma nova agenda, a gente pretende sempre colocar o momento Inloco. Dependendo da agenda, talvez dê, talvez não dê. Né? Vamos de acordo com o que dá. E assim, trazer o conteúdo, né? Assim, um resumão, acho que não é nem um resumo, né? Mas comentar um pouquinho do que a gente gravou. Comentar um pouquinho do que a gente vai gravar, da nossa programação, que a gente pretende trazer aqui para vocês. Eu até coloquei lá na divulgação da agenda que o Momento Inloco é um momento para a gente refletir e ver o que a gente aprendeu com as pessoas que passaram por aqui, né? Com as experiências que eles contribuíram e falar um pouquinho do que a gente espera dos próximos convidados. Então é, na verdade, uma avaliação e ao mesmo tempo uma esperança. Autocrítica, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, a gente também tenta melhorar, né? A questão da gente conversar, de repente faltou alguma questão que na hora não vem. Coisa, né? Trazer alguma coisa diferente. Exatamente. Por isso que a gente comenta lá, o que vocês estão achando, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa trazer de conteúdo, talvez. É legal que o pessoal, né, dê um feedback, né, um retorno pra gente, falando o que tá interessante, o que não tá, o que a gente poderia perguntar, se a gente poderia abordar assim, ou assim, assado. Alguma coisa que tá faltando, alguma coisa que é bem legal. E assim vai. Ghost. Tá, hoje tá. Mas é isso aí, assim, foi uma das coisas que a gente comentou aqui, né? Das dicas, dos conselhos, acho legal trazer um conteúdo X, um conteúdo Y. A gente tá correndo atrás de vários conteúdos, né? De várias pessoas. Sim, e é interessante também falar, né, que quando a gente começou, a gente não tinha uma lista gigantesca de pessoas que poderiam vir aqui. Mas às vezes vem um, indica para outro, então tá sendo legal porque a gente tá saindo do nosso dia a dia, pessoas que estão próximas. Da bolha, né? Exatamente, conversando com pessoas que talvez é até o oposto que a gente né? Então é interessante que a gente está trazendo pessoas diferentes, com conversas diferentes, agregando conteúdo para diversos gêneros. Um network incrível, né, aqui pra gente, Sim. né? A gente acaba expondo um pouco. É uma coisa que talvez a gente nem esperava, né? Tem pessoas aí que a gente, quando começou, não tava nem na nossa lista. Feng Shui. Exatamente. Eu não achei que nunca ia falar. Falamos 2 vezes. 2 vezes. E provavelmente vai ter mais uns 2, 3 episódios falando de Feng Shui. Cada um com uma escola diferente. Primeira temporada, segunda temporada. Mas aí, o que a gente pode começar aí falando das pessoas que passaram aqui? Sim. Né? A última agenda, né? Da última agenda, né? Que a gente teve o Gustavo, né? Gustavo Brito. O Gustavo foi uma experiência legal no sentido de que eu vejo, né, no meu lado, que é contribuir com a questão de obra, né? Que é um tema complicado, né? Questão principalmente financeira de obra é complicado, lidar com clientes em obra é complicado. E ele abordou vários temas nesse sentido, tipo, como que você lida com a questão financeira na obra, como que você lida com a experiência na obra, equipe, cidades diferentes, né? Mobilização, né? O contexto geral. Exatamente. E ele também deu, né, bastante detalhes no sentido de uma obra não é só o profissional da obra que é importante. A gente tem todo um feedback de RH, de parte, né, questão financeira, advogados, enfim, contrato, né, mesmo. Então foi muito interessante isso, porque tem muita gente que fala, vou começar a construir, e não se atenta que precisa se estruturar por trás da obra para ela funcionar legal. Há quem pense que nem precisa de projeto. Exatamente. Ele deu alguns exemplos também de projeto arquitetônico, estrutural, enfim, até algumas coisas que eu também não sabia, que você também contribuiu no caso, que foi a questão do peso do aço, que quando dá para identificar que tá, né, tá ok, tá faltando, então legal. Isso é interessante, porque eu acredito que muita gente não tem ideia também. Sim.
Isso é uma das coisas, né? A gente comentou de contrato, né? Se eu não me engano, foi taxa de aço. Taxa de aço. Exatamente. Quantos metros cúbicos e quantos quilos de aço faz a proporção para ver se tá legal no geral da obra. Isso foi bacana. E até a questão de viabilizar a obra ou não viabilizar a obra, ele comentou também, né? Por isso que o projeto é importante para o cara você não orçar algo que de repente não vai existir ou vai existir a mais. É o fumo, né? Exatamente. Também a gente teve o Leandro Rodrigues. Né? O Leandro foi o Fei Shui. Rapaz, Fei Shui que a gente nem esperava entrar tanto, né? Mas o Leandro eu vou mais além, cara. A gente trouxe ele com essa intenção de falar do Fei Shui, mas a gente ficou 1 hora falando de coisas fora desse contexto. É isso aí. Então foi legal, ele falou até a questão de família, né? Também. Experiência fora do país. Exatamente. Né? Comparação da família, no caso, em outros então países. Ele agregou coisas até fora do contexto de arquitetura, mas que é legal contribuir, porque isso faz o ser humano desenvolver até a gente ter material melhor, ter mão de obra melhor, pessoas melhores, país melhor. Então foi legal isso daí, que é a questão da experiência como professor, a experiência como que ele teve na Europa. Fora do Brasil. E falar, que nem ele falou mesmo, que a área que ele mais atendeu foi como pedreiro lá na Espanha, e foi onde ele aprendeu muita coisa nesse sentido. E além assim de não falar, não tá ligado à arquitetura, né, ou à engenharia, ou à construção, mas no final sempre tá tudo ligado, né? Foi o que a gente falou. Então, e a gente começa a ver um ciclo assim, né? Que nem o Duque tinha falado, ele também reafirmou a questão de a gente ouvir os ditados populares e tudo mais. Então foi legal nesse sentido por causa disso. Tipo, são pessoas que às vezes nem têm tanto contato e acaba reafirmando coisas que a gente vê, não, isso daí realmente tem que escutar porque já mais de uma pessoa falou, então tá certo. E daí depois entra a parte do Fei Shui, que a gente, tipo, nós dois acho que é totalmente leigo no assunto. E a gente teve praticamente uma aula aqui, né, do que é o Fei Shui, o que ele pratica, né? E depois com a própria Angélica, a gente descobriu que tinha outras escolas, outros padrões de conhecimento. Tudo de vermelho. Vermelho é a cor da energia. Lembrei disso, falei, hoje eu vou de vermelho aí, ó. Energia não falta, o microfone é vermelho também. Não é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, né? Exatamente. Então você tem que olhar todos os lados. Uma coisa dos ditados populares que a gente comentou aqui, falei, tem que trazer uma pessoa aqui pra gente entender, tipo... É aquele pedreiro que fala assim, mas eu fiz isso a vida inteira porque aprendeu isso. Isso aí também tem algum valor. Isso tem algum valor. Que é mesmo. Assim, que depende de como que a pessoa fala, em que situação ela fala. Mas assim, o Rodrigues, por exemplo, onde ele aprendeu, ele falou? Um pedreiro. Um pedreiro na Espanha, na Europa. Então assim, isso traz conteúdo pra gente. Isso aí, eu, Rafael, aprendi muita coisa com equipe de obra. Muita coisa. Talvez muito mais do que eu aprendi no escritório. Eu percebo que quando a gente, por exemplo, se forma arquiteto e engenheiro, falta muito essa questão de obra, do fazer. E daí a hora que a gente chega na hora da obra para aprender, a gente aprende com essas pessoas que fizeram há muitos anos. Então, grande maioria das vezes, a gente aprende com eles. E daí a gente tenta aperfeiçoar o que eles já fazem há muitos anos. Por isso que a obra em si, o mercado de construção, eu vejo que evoluiu muito por causa disso. Tem pessoas que querem contribuir com ideias, que nem a gente no Inoc, quer contribuir com ideias. Então, se tem um pedreiro que não quer passar informação, ou se tem um engenheiro que não quer passar informação para o pedreiro, já começa a virar um problema dentro de obra. Eu vou falar até uma coisa aqui, eu vi numa postagem, algum engenheiro, não lembro, no Instagram, colocou uma imagem de uma estrutura que algum pedreiro fez, acho que para ele era comum fazer daquela forma, e o pessoal tudo comentando que estava errado. E assim, foi uma coisa que uma pessoa comentou, vou ver se depois eu até trago esse comentário aí, eu acho que eu dei print nele que eu achei muito interessante. Que assim, hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, né? O aço cada vez mais preciso, né? Na sua fabricação, na sua coisa. Até potencializa então, o assim, material, né? E assim, a cada vez a norma vem e assim, os engenheiros, né? Calculistas e tudo mais, lógico, existem calculistas, não vamos generalizar, mas assim, rodam a sua estrutura ali no software e aquilo ali já está assim, já está majorado, está com coeficiente de segurança e tudo mais, mas assim, o coeficiente cagaço está cada vez maior. Então assim, por que as pessoas não procuram? Entendeu?
o engenheiro, acho que o papel tinha que ser a otimização, né? Assim, vamos trabalhar dentro de um limite aceitável e tal, mas assim, você já está oferecendo um serviço diferenciado e tudo mais. Mas talvez a otimização. E o comentário do cara foi sensacional, sabe? Igual a gente fala dos arquitetos que estão vindo e tudo mais, tal, falta uma coisa ou outra e tal, mas dos engenheiros também, a mesma coisa. Uma coisa que eu posso complementar disso daí, aí você conclui aí se encaixar, é que é basicamente assim. Eu vejo que no mercado de construção, tanto arquiteto, engenheiro, o engenheiro o engenheiro e o arquiteto saem querendo abraçar o mundo. E não dá conta. O arquiteto, por exemplo, eu vou sair só porque me apareceu um cliente de design, e um exemplo, se eu não gostasse de fazer design, não faz sentido eu pegar. E às vezes tem muito engenheiro que tem medo, tem receio, não estudou o suficiente para fazer um estrutural. E ele vai, não, vou pegar porque é o que tá me dando dinheiro. E às vezes ele deixou o software fazer, aí ele joga um pouquinho mais por garantia, aí ficou mais do mais do mais. E a arquitetura também funciona assim. Então a pessoa, às vezes, ela pega porque quer abraçar o mundo e quer ganhar dinheiro de qualquer forma. Talvez até necessidade, né? Recém-formada e tudo mais, pressão. Exatamente. Então acaba-se, o mercado às vezes não é para você. Então você tem que ter essa visão de perceber onde você quer ter o potencial, seu melhor potencial. Por exemplo, eu gosto muito do projeto de arquitetura, um projeto arquitetônico. Então é onde eu quero me alocar mais. As pessoas têm que pensar nisso. Você, por exemplo, eu vejo que você gosta muito de obra. Não você se trabalha aloca. com projeto estrutural. Não faz sentido a pessoa querer abraçar o mundo e fazer uma coisa mais ou menos. E essa, assim, só para concluir, o que eu vejo também, por exemplo, muita gente. Puta, vai ter hater aí, você vai ver. Você não conhece a 6118, você não conhece a LBR, papapá. Mas eu vou falar, e vou linkar até com uma coisa que o Duque falou aqui, na questão de parede de taipa de pilão, de produtos sustentáveis e tudo mais. Por que será que não existe uma norma, ou, vamos dizer assim, porque a treliça, que o pessoal usa muito aí para fazer muro, fazer um pilarzinho ou outro, eu acho que é errado, até porque está fora de norma, tá? Considero errado, porque está fora de norma, mas assim, é um aço, da mesma forma que uma barra CA50, uma barra CA60, será que não é por questão de indústria? Porque falta normatização ali. Sim. Ou falta alguém pegar e estudar isso aí e falar. Mas eu acho que... Eu mesmo nunca li um trabalho científico isso que eu ia falar. Que falasse sobre eu acho que falta uma área de ciências para a construção. Mas então eu vejo que falta a parte científica, né? Que é testar, por exemplo, a taipa. As pessoas testam, mas não é um controle científico. Eles testam porque ele acha legal o material. Mas testa um pouco. A treliça é uma coisa a ser estudada, porque assim, muita gente usa. Não é todo mundo. Eu vejo que falta tipo um metro na construção civil. Que é tipo você testar, então, fazer... Até tem, pela normatização, porque para você normatizar você tem que estudar, calcular, mas muita coisa é copiado, amostra, né? Eu vejo que muita coisa é importada, são normas... Eu sei que muita norma brasileira é baseada na norma americana. Mas assim, vamos dizer, referente a concreto, cimento, argamassa, o pozzolano, vamos dizer, quem financia esses tipos de pesquisa o fornecedor. E estudo? A BCP, cara. Então, assim, quem financia o do aço? Entendeu? Porque o que acontece? Se a gente coloca na cabeça, vamos lá, numa realidade futura, não é nada para agora, que fazer um pilar com uma treliça é tão resistente quanto barra, para que o pessoal vai gastar com barra e não com treliça, sendo que a treliça é mais barata? Eu mesmo já falo, eu não uso treliça, eu não gosto de usar treliça, achei errado usar treliça porque a norma diz. Mas se a norma falasse que usar treliça, vamos supor, é a mesma coisa que usar 4 FI de alguma coisa que foi projetado, eu usaria treliça. Porque o negócio já vem pronto, você coloca se a norma permitisse, você faria. Se existisse uma norma com dimensionamento, vou falar de novo, não uso, mas se eu tivesse garantias que aquilo ali está correto, eu usaria, né? E tem gente que não usa só para um pilar tal, usa para fundação, usa para baldrame, usa para lá. Treliça, tem obra que você chega aí e o cara fala, não usei uma barreada, usei só treliça. Minha casa inteirinha feita na treliça não tem uma fissura. E você entra na casa e realmente não tem. Será que está errado? Será que isso aí não seria um dito popular que no fundo tem uma certeza?
Eu não sei, é que tem coisas que a gente fica na dúvida se é por motivo comercial, se é por motivo de interesse de indústria, se é motivo... Se é uma falta de estudo, se é uma falta de conhecimento, porque quanto tempo existe treliça? Então, e né, toda obra tem sua experiência, né? Então, foi uma coisa que eu coloquei na cabeça e falei, pô, isso é uma coisa... Mas eu vejo gente se até pensar. trabalhando com madeira e aço, que é uma novidade no mercado brasileiro, que se utiliza há muitos anos em qualquer tipo de construção, em qualquer lugar do mundo. No Brasil, você fala em aço, o cara já se espanta. Por quê? Assusta. Porque ele acha que aquilo O ali... convencional e tal. Mas por que o convencional da treliça não tá? É um caso. Se você souber aí, comenta aí, coloca se tiver uma norma, fala, Rafael, você tá errado, existe uma norma para edificações com treliças e tudo mais. Joga aí, porque... É porque, na verdade, o nosso podcast, principalmente no Momento em Loco, não é uma certeza. Nós não estamos trazendo certeza. Né? Isso aí É eu uma tô questão falando. de contribuir informações, de experiências, e a gente está supondo aqui que deveria ser assim. E o não é. Rafael não é especialista em estruturas. O Rafael importante. estudou, lembra lá da NBR 6118, 1.4, 1.15 do aço, essas coisas assim, mas longe disso. E, bom, passando a régua, Aí, ó, do Rodrigues rendeu até agora. Tá rendendo, né? Rendendo. E a gente teve o Gui Félix. O Gui Félix foi um papo legal, show né? de bola. Foi a primeira online, né? Ele tá vindo pro Brasil aí já. Tá vendo? Falou, quem sabe aí. Gui Félix, estamos esperando você aqui na verdade. segunda, 2.0. 2.0, pessoalmente. Aqui. A casa tá aberta pra gente se conhecer pessoalmente aí e bater mais um papo e trazer novidade. Agora você pode falar do Lume 11, já lançou? Ainda não, Mas é vai novembro. ter lançado quando a gente divulgar? Não. Não, ainda não. Talvez o nosso... Não, acho que não ainda. Pode Eu vir tô pra trazer confuso na novidade, agenda. A agenda nossa tá completa. Mas pode trazer aí. Bom, mas do Gui, o que foi interessante é que ele trouxe bastante contextos do que vai vir de novo, né? Mesmo eu não podendo falar algumas coisas. E a questão das experiências que ele teve até chegar numa empresa que é mundialmente conhecida, né? Então isso foi legal também perceber que a arquitetura não é só o arquiteto, projetos, né? A arquitetura ela também tem outros, arquitetura, engenharia tem outros ramos, que é, por exemplo, 3D, enfim, tem diversas pessoas, que nem o próprio Gustavo falou, para você construir uma casa você tem que ter outros apoios, né? Eu acho que o projeto arquitetônico sem um 3D da vida aí, sem um vídeo, sem uma animação, já não é tão mais atrativo como só uma folha impressa e pronto, acabou. É isso aí. E assim, o Gui também trouxe uma coisa assim, que é como que funciona uma empresa como aluno, né? Sim. Fora do Brasil, assim, uma experiência que acho que muitas startups aqui no Brasil estão começando. Sim. Né? Você eu não acho ter que aquele falta controle rigoroso, você ter assim uma flexibilidade maior em horário, então, outra coisa também que eu posso falar, já que é um tema que eu conheço bastante, que é os softwares, eu penso assim, por que não tem uma empresa, né? Eu conheço uma empresa no Brasil que tem focado em software para arquitetura, ou para o mercado. Não tem mais empresas, né? Não é só uma. Mas a que eu mais conheço, e eles se limitam a fazer aquilo ali e pronto, acabou. Eu acho que o brasileiro, hoje eu vejo, tem muita referência mundial no Brasil, que é brasileiro. Eles podem tentar desenvolver mais, que seja um plugin, seja um aplicativo, mas tem que ser desenvolvido muito conteúdo dentro do Brasil, principalmente nessa área de softwares. Por exemplo, tem poucos, aí tem de cálculo estrutural, que eu sei, e tem de voltado para marcenaria. Mas assim, renderizadores, enfim, o pessoal brasileiro parece que não tem um incentivo nesse sentido também, mas a gente poderia, né? O conhecimento aí é muito amplo na área. A gente tem o mercado aí, o mercado de Lume é muito grande no Brasil, o mercado de Corona, Render no Brasil é muito grande, de V-Ray é muito grande, enfim, tá crescendo outros softwares aí, tá na hora da gente colocar o pezinho aí. Coisa, Porque, cara, vou falar assim, pra quem quer mesmo, consegue fazer. É um investimento alto, às vezes mas existe, a gente não sabe, né? Tem alguém em desenvolvimento, mas, cara, pode até existir, mas vamos deixar espaço aberto aqui. Exatamente. Se a pessoa estiver ouvindo, nos vendo aí. É até importante a pessoa trazer e mostrar pra gente que funciona também. Aí, se você conhece uma pessoa que está desenvolvendo alguma coisa, algum software, plugin, qualquer coisa voltado para a área. Pode ser aplicativo de celular. É isso aí, alguma coisinha assim.
pode falar, manda entrar em contato com a gente abre o espaço aqui para ele. Exatamente. Porque eu vejo assim, o mercado brasileiro é gigantesco nessa área, mas de utilizadores. Utilizam software de outras empresas. O Lumion, por exemplo, ele estava batendo seus R$18.000. Será que não tem uma pessoa que desenvolve aqui e vende esse produto mais acessível? Então, se fosse... uma qualidade legal. Exatamente, é isso que eu estou questionando. A gente deveria ter programas com ótimas qualidades a níveis mundiais, porque tem muitos utilizadores, tem mercado para isso gigantesco. E entendedores, né? Por exemplo, o Gui Félix, que ajuda até nessa própria desenvolvimento do Lumion, ele poderia estar ajudando uma empresa brasileira aqui. Por exemplo, o D5 Render, que é um render que nasceu assim muito recente, ele é chinês. Ele está dando espaço para brasileiros contribuir para o crescimento e desenvolvimento dele. Tipo... Porque tem know-how aqui no país. Exato. Não, porque eles querem ouvir todos os lados. Sim. Entendeu? Cada país para eles é foco para eles. Específica. Exatamente. Então, por que não tem uma empresa brasileira fazendo isso, né? Por que não está consultando esses maiores... né? Que nem o Gui, que nem tem outros aí que tá no mercado há muitos anos. Dá para consultar, liga pro cara e fala: o que você acha de um render assim assado? E basta começar, né? A gente começou aqui, igual a gente, né? Começamos, bora, vamos gravar e estamos gravando. E acho que tudo vai se encaminhando. Aqui, até na profissão, né? Pô, você se forma, que a gente comentou, quer abraçar tudo e tal. Mas tem que começar de alguma forma. Eu comentei uma vez que se eu tivesse muito dinheiro, se eu fosse milionário, eu investiria num software que uniria o BIM com ótima qualidade, né? Com um renderizador que faz animação com qualidade. O pessoal vai falar: mas o Revit faz, mas aquilo lá que falam que é animação e que é render, pra mim, me sinto muito pra quem acha que é render, mas não é perto do que a gente tá vendo no mercado. Fotorrealismo. Então, tendo se unir isso daí, né? Pode fazer um projeto arquitetônico, pode fazer um projeto estrutural, pode fazer projeto elétrico, hidráulico, tudo do BIM, dentro do BIM, que o Revit faz isso. Mas se você tiver um software que também renderize, né? Se ele tiver e faça animação, vídeo, 360, tudo em uma coisa só, é o software do futuro, velho. Por que o cara vai perder tempo? Hoje a gente está em um mundo que a gente encurta caminho. Precisava de um integrador ali, né? Então as pessoas eu para mim investiria nesse software, entendeu? Que nem tem muita gente que usa Revit ou ArchiCAD com o Lumion. Porque daí usa só um plugin lá e pronto. Mas tem dois custos, né? Você paga duas moedas diferentes. O Revit também, seus 18 mil. 18, acho que 22 mil tá batendo. Vai depender do dólar e do euro. No caso do dólar, né? Mas Putz, você vai investir. Se você abrir um escritório, se você vai querer mexer com o Revit e com o Lumion original, você tem um investimento aí batendo na casa. Inicial na casa dos 30. É mais que porque um é 22, o outro é 18, quase 50 e pouco. 40 e pouco. Dependendo de como tiver a moeda ainda, né? Porque você tem imposto sobre, né? Você tem que pagar imposto sobre... IOF. Exatamente. Você pode colocar nas 50 mil para você abrir o escritório se você for... Só de software. Só de software. Fora lógico. A gente tá falando de um caso muito extremo, mas também de qualidade. Tem outros softwares aí... Quem não gostaria de não trabalhar com piratão? Tem muita gente que trabalha com pirata, né? Tem hora que é inviável, né? E você precisa entregar Eu acho que também essas empresas poderiam oferecer um custo-benefício melhor em questão de mensal. Por exemplo, Lumion... Você tem trabalho, você paga, você não tem trabalho, exatamente. Você não paga. Até o próprio CAL, o conselho, poderia ser assim, né? Mês que muita gente está começando... Poderia nem existir, né? Eu já sou contra, mas, né? por exemplo, já que paga... Já que existe, poderia por exemplo, ter principalmente quem está começando, poder pagar, não, esse mês eu preciso emitir responsabilidade técnica. Eu vou pagar. Poderia pagar só a responsabilidade, né? Ou pagar só a anuidade, né? Não pagar os dois. Enfim, vamos ver. Teve eleição, cara. Fiquei contente com o resultado. Não vamos pronunciar, porque eu não sei. Eu não vou nem falar. Teve eleição do CAL. E, enfim, um pessoal que eu gostaria ganhou. E vamos ver se vai ter mudanças que foram prometidas, né? A gente também é bom para elogiar, mas também é bom para cobrar. Então, se fazer tudo o que prometeu... No CREA, infelizmente, eles não atendem nem telefone. Então, não vou falar se teve eleição, se não teve. Não...
O problema é que todo episódio... Tô devendo até. Tô devendo. Se todo momento em loco a gente falar sobre o Cal e o CREA, a gente não vai cansar de falar aqui. Mas tem que mudar as coisas, tem que ter mudanças. Queremos vocês aqui. Vem aqui pra... Uma das conselheiras que ganharam, eu já falei pra ela ontem, dei os parabéns, mas ao mesmo tempo falei que... Já convidou? Convidei, aí eu falei pra ela, tem uma lista de sugestões. Cal a gente vai ter uma elegância, nós vamos falar, vamos vir de camisa. Tá? O CREA não. O CREA com o chicote na mão. Não vem... Queremos você aqui. Não, CREA. fala assim, ó. Não, o CREA a gente também vai ter uma elegância, mas no dia a gente... É luva de peniga, né? Mas aí, daí tem a Angélica, né? E por último a gente teve a Angélica, né? Gravou recentemente aí. A Angélica também foi muito sobre a neuroarquitetura. E a gente aprendeu muita coisa, né? Eu, na verdade, até passei a acreditar que a neuroarquitetura tem muito a ver com Feng Shui, né? Uhum. E ela trouxe muito esse contexto de interiores, questões de cores, questões do pensamento do homem primitivo pro mundo atual, né? Uhum. Que mais? A natureza, né? A integração da natureza, o ambiente, né? Trouxe Feng Shui também, né? Os dois tipos de Feng Shui, né? O dela é um pouco diferente, ela explicou. A gente está até pensando aí, talvez fazer um conteúdo, né? Um conteúdo extra podcast. E a gente pensa em trazer aí o Feng Shui, trazer o Rodrigues, trazer a Angélica. Trazer especialistas nas áreas, né? O pessoal que tá passando aqui, a gente está batendo um papo, a gente quer trazer um conteúdo extra, né? Você assim, quer me por exemplo, nisso, a gente não consegue ensinar vocês no podcast. A gente consegue fazer com que vocês tenham conhecimento que existe aquilo e vai partir de vocês se aperfeiçoar naquilo ali. Por exemplo, você que gosta de obra, você está se formando aí engenheiro, não gosta de cálculo, mas está fazendo faculdade de engenharia. A gente quer gerar um conteúdo aqui para ter o conhecimento prévio do que é aquilo ali. E a pessoa se direciona para onde vai. Aí, a partir daí, a gente está tentando desenvolver o segundo passo, que seria o quê? Uma especialização naquilo ali. Então, por exemplo, a gente pode trazer o Feng Shui, que é uma coisa que a gente abordou. Automação. Bioconstrução, que vai vir aí. E, enfim, outros quesitos que a gente quer. Que seria o quê? O próximo passo. Seria praticamente um curso que vai ser o segundo passo, né? Então, o primeiro passo, vocês vão se direcionar para a profissão. O segundo passo é a especialização, né? E a gente quer trazer sobre obra, Feng Shui, enfim, até mercado imobiliário seria legal. Mercado imobiliário, trazer a bioconstrução, né? Neuroarquitetura, que foi o que a Angélica comentou. Então, assim, a gente vai agregar e vamos ver se a gente traz um conteúdo legal aí. Às vezes, o que a gente comentou, né? Ficar 2 horas, vamos dizer assim, a gente sabe que a gente ficou praticamente 2 horas, 1 hora com o Rodrigo, 1 hora com a Angélica falando sobre Feng Shui. Mas a gente tá falando do Feng Shui, que foi um assunto que a gente achou que nunca falava aqui, né? Agora a gente acha que só fala disso. Na verdade a gente nem imaginou, né? Mas assim, a gente sabe que é um conteúdo que não é 2 horas que você vai aprender tudo. Então, vamos aprender, aplicar, né? Vamos lançar um conteúdo extra podcast, né? No nosso canal, no nosso site, alguma coisa assim. Na verdade a gente tá com outras ideias além disso, né? Então isso daí seria um conteúdo premium, vamos dizer assim. Eu não digo nem prêmio, mas que a pessoa consiga acessar ali e falar, gostei do que o pessoal falou ali, acho que vai ter um conteúdo legal. E colocar uma continuidade do que a gente está fazendo. Horas lá de curso, né? Trazer talvez algum conteúdo didático. A gente precisa de um feedback de vocês. Né? Eu acho que as pessoas precisam se engajando, mostrando interesse, e a gente consegue produzir qualquer coisa aqui. E daí também já pode emendar na questão que a gente quer muita coisa aí, né? A gente estava querendo o ao vivo, né? Que a gente já aproveita e já fala aí. O ao vivo provavelmente ano que vem, né? A ideia nossa é colocar em janeiro. Aí a gente pode lançar alguns beta, né? Uns testes aí durante o processo. Então a gente está bem próximo, né? Então a gente quer testar, colocar ao vivo, trazer o público para assistir em tempo real, mas não deixar de gravar, né? Gravar esse conteúdo para compartilhar também nas redes, os jeitos que a gente está fazendo. É isso aí. E, além disso, a gente está querendo saber do nosso público, né? O que eles querem, a gente já comentou isso aqui, pra gente poder trazer, né? Acertar no que tá trazendo, né? Porque às vezes a gente tá trazendo conteúdo, talvez não é relevante pra pessoa, tal, né? Um nicho do nosso público. É uma coisa mas ir ajustando, né? Sim. A gente tá aqui, esse momento em loco, ele serve pra gente sugerir algumas coisas
e o pessoal falar, não, isso daqui de repente é legal, não, isso daqui não é legal. Então, por exemplo, uma coisa que a gente acabou de pensar, a gente chegou aqui, sentou e falou, vamos começar a sugerir algumas coisas. Que seria, por exemplo, a gente criar conteúdos além do Inloco Podcast, né? Então seria o quê? Dentro do Inloco, a gente criar conteúdo com fornecedores, criar conteúdo, enfim, com outras coisas. Por exemplo, um exemplo muito bom da marcenaria. O Marcos abriu as portas pra gente ir lá. A gente pode muito bem ir lá, criar o conteúdo e mostrar a produção mesmo. Então a gente tem o conteúdo do podcast e o conteúdo da situação existente. A gente mostraria como que funciona desde a hora que vocês chegam com um projeto lá, ou até com uma solicitação de móvel, né? Pô, eu queria fazer um guarda-roupa, queria fazer algum móvel da sua casa. Até a entrega dele, né? Sim, a gente exatamente. iria verificar a produção, verificar a parte de desenvolvimento de projeto, se for o caso, ajustes, né, de projeto e até a entrega do produto final, né? Sim, então, eu acho que isso daí é interessante, a gente tá vendo, vamos ter que começar a reunir. Talvez comece a funcionar ano que vem, talvez a gente grave alguma coisa assim, vamos ver como que vai andar as coisas. Mas a ideia é essa, a gente começar a criar mais conteúdo que envolva toda a questão profissional mesmo da área, né? E que agregue conteúdo pro pessoal. Isso a gente está pensando de forma gratuitamente, né? Isso, sim. E que mais que a gente pode falar? Os E próximos convidados ou tem mais coisa aí? Tem os próximos convidados, mas até junto com isso, emendando, que a gente também quer trazer um conteúdo legal pro pessoal, né? Com isso a gente tá pensando no Apoia-se, né? Provavelmente a gente deve lançar isso. É importante o Apoia-se, porque assim, talvez você possa doar R$5, né? É isso aí. Mas pra gente, tudo que a gente conseguir arrecadar vai ser convertido para melhorar isso daqui. Equipamentos. Então, por exemplo, se a gente tiver uma outra câmera, a gente consegue fazer muito mais coisas. Né? E um grande motivo de a gente não ter colocado ao vivo ainda é isso. Câmera. O ao vivo que hoje a gente está programando para o primeiro bimestre de 2021, a gente poderia estar fazendo agora se a gente já tivesse recurso para entrar com essa segunda câmera. É verdade. E não é só isso, tem gente por trás da câmera que precisa cuidar. É isso aí. Então o Apoia-se é uma forma de você contribuir, né? O Apoia-se ele vai ser um valor mensal, né? Que você pode parar a hora que você quiser. E ele tá lá no Apoia-se, você coloca, doa 5, até 10, 20, quantos você quiser. Mostrar a idoneidade, né? A gente tem um site, tem nossas redes sociais, Exatamente. são pessoas físicas. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a pessoa tem o receio ali e fala, pô, eu vou estar doando, o que esses caras vão fazer com a minha grana? Eu mesmo pensava nisso, né? E aí o Fernando me mostrou como é que funciona o Apoia-se, que assim, são várias... O Rafael não conhecia tanto, mas assim, você coloca lá, qual que é a sua meta no caso nosso não vai ser por meta, vai ser por mês, né? Que vocês tenham acesso ao conteúdo. A gente até pensou talvez gerar um conteúdo exclusivo, né, para os apoiadores, pros membros então, a gente está pensando aí... Está estruturando, né? Ou seja, todo mundo que apoiar, ele vai ter um retorno, né? Por exemplo, quem apoiar agora, primeiramente, vai ter o retorno de a gente conseguir investir em mais equipamentos. E trazer mais conteúdo, mais conteúdo com mais qualidade. Talvez receber um público... Sim. Assim, já tá mais avançado. Um cara que às vezes não viria no modelo que a gente está hoje. Que a gente tá hoje. É isso aí. E é a questão também de a gente desenvolver algum brinde para sortear entre esses apoiadores. É isso aí. Um curso, sei lá, um brinde igual a gente falou, né? Exatamente. Sei lá, uma copiadora, alguma coisa, né? A gente vai também entender o que o público mais gosta, né? E ver se está dentro do nosso alcance produzir aquilo ali e dar como brinde mesmo. Ou seja, todo mundo que apoiar, a gente vai dar atenção, né? Vai dar esse retorno na questão de sortear um brinde. Enfim, até de repente a gente pode citar os nomes das pessoas aqui dentro do Inloco, né? De cada episódio ou cada corte, algo assim. Sim. E a gente vai atingindo objetivos, melhorando o conteúdo, melhorando a qualidade de tudo. Até descontos, né? A gente comentou disso, a gente está tentando umas parcerias aí para fazer alguns cursos, fazer algumas coisas, como a gente comentou, ou no nosso site, ou com parceiros. E aí, se seja membro, no caso, se é um apoiador, a gente quer dar um desconto exclusivo, né, para a pessoa. Então, vamos dizer, a gente lançou um curso, alguma coisa assim, que vai ter um valor exclusivo, de R$100, R$1.000. Ela vai ter lá um desconto exclusivo para poder fazer esse curso. Vai ter que às vezes a pessoa pode contribuir com R$5 ali. Com R$5. Beleza. Vai ter o desconto. Vai ter o desconto. É isso aí. Então, a gente quer mesmo que o
pessoal esteja com a gente aqui, né? A que a gente quer, na verdade, crescer, contribuir mais com a informação do que a gente já contribui. E a questão principal mesmo é melhorar tudo isso aqui e chegar em um patamar que o pessoal... não é nem pelo sucesso mesmo, é pela falta que tem. Por exemplo, a gente não tem informação do jeito que a gente faz hoje. É isso aí. E além disso, né, a gente está falando de equipamentos e tudo mais, só que tem coisa que o pessoal não vê, né? Que não tá nas câmeras. Mas todo convidado que vem aqui, a gente serve um cafezinho, serve um salgadinho e tal. O último até gerou uma piada, né? A Patelli podia patrocinar a gente. É verdade. A gente só pede lá na Patelli. Estamos deixando de comprar na Real para comprar na Patelli, hein? É verdade. Isso é verdade. A gente já citou várias vezes o nome de graça aqui, né? De graça, Não é questão de citar, porque realmente é bom, mas podia ajudar a gente aqui, dar um desconto pra gente, porque vai salgando o bolso. É verdade. E teve a última convidada que você comentou aí, que falou, poxa vida, nós estamos gravando num feriado, saí lá da minha cidade, achei que ia ter um frisante. E eu já tinha falado champanhe, né? Um vinho. Se vocês oferecessem, eu bebia, porque eu ia estar mais relaxado aqui. É verdade. Né? O Gabriel também aqui, que é o nosso próximo convidado, eu falei, e aí, você bebe alguma coisa? Até por precaução, né? Pra não tomar uma dessas. Porque, na verdade, quanto mais à vontade tiver o convidado, mais conteúdo a gente consegue elaborar. É isso aí. Não é bêbado, né? Não é beber. A gente vai arrancar as coisas dessas aqui, pô. Mas é uma coisa que a pessoa tem que se sentir à vontade, tem que vir aqui e na verdade a gente tá aprendendo ainda, né? Quem sabe o Gui Félix, quando vier aqui, tem uma bebida aí e fala do Lumion 11. Se fosse, né? Mas desde o começo do primeiro episódio até hoje, a gente evoluiu muita coisa já. Bastante coisa. Questão de estrutura, saber onde pode falar, onde não dá pra falar. O que deve e o que não deve. Os testes que a gente faz com câmera, vocês conseguem ver aí que cada episódio a câmera tá diferente. Que a gente faz teste, a gente tá aprendendo muita coisa. Eu não sou especialista em fotografia, em videomaker, que o pessoal fala aí, e acho que nem deveria ser, na verdade, né? Mas como a gente precisa entregar um conteúdo melhor, a gente estuda, né? A gente busca melhorar, por exemplo, entender como que funciona melhor o áudio, entender como funciona melhor as câmeras, a configuração da câmera, a posição da câmera, a posição até do convidado, né? Então... aprendendo e contribuindo. Mais um ditado popular: o sol brilha para todos, a sombra é para quem merece. Então a gente tá correndo aí para ter um pouquinho de é aquilo que você falou, muita coisa não é vista por trás das câmeras. Mas tem muita coisa que é feita. A edição de vídeo aqui é super complexa. Para quem não vê o que eu tô falando aí, é que direto o Fernando manda lá, a gente tem um grupo aqui que... e aí, o que você tá achando da edição? Tô editando vídeo, tá fazendo isso, olha a agenda da semana que vem, a gente vai... E não é só isso, a gente fica se dividindo aqui em edição, aí tem gravação, aí tem nossa agenda normal de escritório. Do dia a dia, né? Aí tem a questão de convidados, a gente tem que ligar pro pessoal, mandar mensagem, pedir indicação... Gera tempo, né? Tempo. E às vezes a gente tá pensando em uma pessoa, a pessoa não pode vir, né? Então a gente tem que remanejar, colocar essa pessoa mais pra frente, correr atrás pra trazer outra pessoa. Em novembro a gente tava vendo aí, talvez a gente tem que gravar 8 episódios por questão de dezembro. Então, assim, é uma coisa que tá correndo. A gente já até pode adiantar isso daí, né? Que dezembro, a ideia é que a gente não grave por causa das festas. Sim. E na verdade até... Mas assim, a gente vai estar planejando pra janeiro, Sim, né? exatamente. Eu acho que vai ter meio que uma pausa boa pra gente estruturar e começar o 2021, né? Com uma estrutura melhor, que nem a gente pretende ao vivo, como a gente já comentou, a gente pretende até trazer mais parceiros, até conteúdo diferentes, de repente até uma pessoa nova para ajudar a gente aqui, enfim, vamos ver, né? Aí se você tiver conhecimento em questão de gravação de vídeo, configuração de câmera e edição de vídeo, você está muito bem-vindo, nos procurem, né? Aí a gente já inclui você na arte aqui, né? E manda bala. Vem apanhar com a gente. Exatamente. Bom, mas da programação aí essa semana ficou show de bola. E a próxima semana também não tá... Não tá fraca. Não tá fraca, eu vou falar que eu tenho convidado confirmado até na próxima agenda de gravação próxima. Já.
Pelo menos 2 já estão confirmados. Que legal. Mas a gente legal. sempre tá... Mas vamos falar da agora, né? Bom, um dos primeiros aí já está confirmado há um pouco mais de tempo, né? Na verdade, ele também foi no mesmo caso. Tipo, eu tava na outra agenda na ainda. Na outra agenda ele já tinha confirmado para a Exatamente. próxima, né? É porque tem alguns que a gente arrisca, né? A gente vê assim, a pessoa é ocupada. Vamos tentar perguntar e depois, se der, deu. Se não der, Ou não, gente... eu já tenho. Exatamente. Um deles é o Marco Artigas. Isso, né? o Marco Artigas é interessante porque ele é ele é neto do, né, famoso Artigas. Então, é um arquiteto mundialmente conhecido, né, o vô dele. E o Marco vai trazer um pouquinho da história da família. Ele até pouco tempo realizou, acho que foi em 2015, os 100 anos de Artigas, que foi uma festa, né, um contexto bem interessante. Então ele vai trazer tanto o contexto familiar e o contexto das experiências que ele tem hoje. Hoje ele tem um curso que é a Arquitetura Paulistana, que a gente faz visitações em várias obras, que é também bastante conhecida, que tem suas dificuldades, com o arquiteto e às vezes até o engenheiro que executou, né, que pensou no projeto e executou a obra, para trazer coisas que às vezes a gente não percebe. Então, eu conheci o Marco no curso, é uma pessoa assim, tipo, normal, é gente como a gente, vamos dizer assim, porque tem gente que, né, e ele também é professor, enfim, tem diversas características que vai ser um papo bem interessante nesse sentido. Então, desde a família até ele como pessoa, é uma contribuição. Acho que é legal, porque assim, ele vai trazer referência, né, a referência do avô dele, da família e tudo mais, e também vai trazer o lado novo, né? Porque assim, então. Ele também é um grande profissional. Sim, tem grandes projetos deles, aí. Grandes projetos. Inclusive e, assim, até de ponte, passarelas, nesse sentido. Trazer o que ele coisa. tem de referência com o que ele utiliza, né? Sim. Com o que ele usa hoje em dia. Então, só para concluir, mas o Marco assim, é uma pessoa incrível no sentido de, sabe, ele parar para conversar, olhar no olho da pessoa e conversar independente de quem seja, se você é arquiteto, se é engenheiro, se é um profissional pequeno, se nem formado você é, ele conversa normalmente com todo mundo e ele vai estar, né, só para reafirmar, virtualmente, né, com a gente. É o nosso segundo episódio, né? Ele vai ser o segundo online. Pela questão de preocupação da pandemia, em São Paulo tá bem mais aflorado do que a nossa região aqui. Na verdade, ele até se ofereceu que a gente fosse lá, Sim, né? Gravar lá. Então... E aí, por questão da agenda dele e tudo mais, a gente falou, vamos fazer um online, fica melhor para você, eu acho. A gente tem uma marca aqui no nosso espaço que talvez é interessante manter também. Então, se a pessoa não pode vir até a gente, acho que é legal manter essa questão de online. A gente não deixa de ter a experiência, Sim. né? Por causa do tempo, né? E ou da situação. Quem sabe in loco, né? Vamos ver. Quem sabe? O Gui nós estamos esperando aqui, ele falou que vem, hein? Vamos marcar, vamos agendar dele agora. Tá aqui, ó. Você falou. Tem gravado ainda. Aí depois tem a Natália Cravo, né? Isso. Natália Cravo é bioconstrução. É isso aí também, ela é arquiteta, né? Que o foco dela é essa questão mais bio, né? Vamos dizer bioarquitetura, bioconstrução. E ela vive isso, né? Ela vive isso, parece Exatamente. que ela tem um sítio. Ela aplica o que ela prega, né? Aplica isso, é isso aí. Ela não só estuda, mas sim coloca em prática, né? Sim, então é um papo bem interessante no sentido de a gente conhecer um novo mundo. Para mim, pelo menos, é um novo mundo. Eu ouço falar, mas eu nunca me aprofundei nisso. Pode ir? Pode falar. Então, assim, a questão da bioconstrução, eu acho que também parte um pouquinho do Duque falou, né? Que o Duque falou, mas muitas das coisas a gente vai aprender porque aparentemente é ela que coloca a mão na massa na vida real, assim. Porque assim, é uma coisa que, como o Duque falou aqui, a gente não tem muito estudo, né? A gente não tem grandes estudos na área. Porém, é uma coisa que, assim, passa, vamos dizer, de pai para filho, é uma coisa histórica, né? Vem passando ali aquele conhecimento local, do tipo de construção e tudo mais, e hoje parece que vem crescendo. Sim. A gente escuta falar, não tinha... Porque assim, chegou-se um momento na arquitetura brasileira, principalmente, que começou a gerar um certo preconceito, algumas formas de construir. Por exemplo, taipa. Muita gente começou a falar de questões de saúde, barbeiro.
Então acabou se criando certos preconceitos com alguns modelos de construção. E a gente está remodelando, até a arquitetura do brasileira está se entendendo melhor nesse momento do que dá para fazer ou do que não dá para fazer, o que se dá para trazer, né, coisas do passado para o momento atual, uma coisa colonial, uma pegada assim nesse sentido. Então eu acredito que essa questão de bioconstrução ela colabora muito nesse sentido, de trazer o passado brasileiro, que é muito importante, né? A questão colonial, até, né, questões de arquitetura no sertão brasileiro, para um momento atual que dá para se aplicar em certos momentos de arquitetura ou de projeto ou de construção. Fazer uma pegada moderna também, né? Exatamente. Então a gente vê que o mercado tem até uma obrigação, até uma dívida com o Brasil por ter gerado essa questão de até críticas ou preconceitos com um modelo que era o modelo que dava para construir antigamente, né? Então essa bioconstrução é também pensando no futuro, né? Que é a questão que todo mundo está pensando hoje em dia, que é a questão como posso dizer? De oxigênio mesmo, de uma qualidade de vida, sustentabilidade, né? Enfim, CO2, né? Eu já penso assim na bioconstrução até por uma coisa que a gente conversou aqui com um dos participantes, acredito que foi o Duque, mas acho que não saiu nas câmeras, mas é que assim, fazer uma casa hoje é muito fácil, né? Um terreno muito grande, uma coisa assim e tal, e os arquitetos cada vez mais com esse modernismo, né? Então, assim, criando coisas mirabolantes, algumas coisas inexecutáveis, algumas coisas assim que não é bacana. Talvez seja bacana, mas assim, não traz aquele aconchego de lar e casa. Eu penso assim também, complementando isso daí, que você está falando sobre o modernismo, eu acho que a arquitetura brasileira ela está pegando muita referência de outros países e está se perdendo, de certa forma, do que existe. Então, por exemplo, a gente vê que em certos países tem uma arquitetura assim, que tem raiz ainda do país. A arquitetura do Brasil, ela tá virando modernista, que é a modernista que tem aí no mundo inteiro. Mas você vê que tá se perdendo. Você vê, por exemplo, essa semana demoliram uma vila aqui no centro de Sorocaba, que era assim do século, quando começaram a chegar... Os tropeiros. Não é nem os tropeiros, é para fazer a parte de indústria mesmo. Primeira vila industrial da época da indústria foi demolida inteira para dar lugar a um edifício que vai ser comercial, entendeu? Então assim, tipo, talvez seja bom para a cidade, mas talvez é importante manter a história também. Eu acho que assim, complementando, né, só retomando, mas é que as casas estão perdendo o aconchego, né, no caso. Sim. Aquela visão de lar, né, aquela visão de casa, né? E eu acho que a bioconstrução talvez até por, não vou dizer mais simples, porque assim, você consegue elaborar grandes coisas aí, grandes casas com esse tipo de construção. Mas assim... Até com certo luxo, né? Não sei. Até talvez volte a neurociência e o Feng Shui que nós estamos falando aqui. É verdade. Você lembrar daquilo ali, você ter um toque de É que o luxo também é muito relativo, né? O luxo, o que é o luxo para cada um? O lixo de um é o luxo do outro. Exatamente. Então, assim, a gente vê que o mercado evoluiu muito nesse sentido, mas eu tô falando o que eu vejo. Posso estar errado também de muitas coisas. Também do Marco também, eu posso estar errado em alguma coisa que eu falei. E a gente também não tá com medo de errar nesse sentido. Dá erro também. Mas a pessoa vem aqui para reafirmar ou até para contestar o que a gente falou. Você falou merda, caralho. Porra. Então, exatamente. Mas é uma das coisas... Mas eu acho que é um dos temas bem interessantes da Natália. Longos. Tá vindo lá de Minas, né? De Minas. Ela tá vindo de Minas. E ela não vai fazer virtual não, hein? Não é virtual. Veio de Minas pra participar com a gente aqui, pô. Legal. A gente agradece bastante. Sim, né? é um esforço gigantesco, né? Show de bola. E também a gente tem o Gabriel, né? Que é um consultor de negócios, é um corretor, né? A gente vai falar sobre negócio imobiliário, a gente comentou aqui, né? Sim. Ele participa de vendas, incorporações, esses tipos de construções que talvez
tá na construção, mas a gente não vê, né? Tá no processo burocrático. O que valoriza, de repente, valorização, um imóvel. O que o pessoal tá procurando hoje, né? Se vale a pena, por exemplo, fazer os irmãos à obra da vida, você reformar para vender. Mercado imobiliário, hoje em dia, né? Tá uma loucura. Exatamente. Assim, Não sei, eu tô falando coisas aqui que é do meu interesse. Não sei também se é a especialização dele, né? Mas, Gabriel, se prepara, meu amigo. Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida referente à incorporação, construção, negócios imobiliários, manda pra gente. É que tem muita gente. Todos esses temas que a gente vem comentando. Tem muita gente que acha que é um cara fora da área, mas ele tá tão ligado na área que se você não consultar um cara desse, você não vende a casa se você tá fazendo para tirar habites, matricular, escriturar. Exatamente. Terreno. Tudo tá ligado ao consultor imobiliário. Na verdade, você tendo uma terra qualquer aí, você tá ligado à questão imobiliária. Questão imobiliária. Então, é um cara importante. Talvez assim, o pessoal fala, pô, mas o que esse cara vai agregar? Vai agregar muito. Sabe quando aquele cara pergunta assim, você faz projeto, você tira o abis e tal, então, mas você leva no cartório, você faz matrícula do imóvel, então, esse cara aqui vai explicar como é que funciona. Então, questão burocrática. A questão burocrática. Burocrática e de valor. É isso aí, incorporação. Na verdade, são as coisas mais importantes que tem. Quem vai injetar dinheiro, quem vai construir. Porque assim, pensa assim, é igual você não ter uma certidão de nascimento. O que vale você sem uma certidão de nascimento? Isso é a mesma coisa que a casa. Que adianta você construir uma mansão se você não tem o documento dela? Isso aí. Talvez você tenha que demolir porque tem algo errado. Pode ser. É complicado. Então ele vai explicar um pouquinho disso aí pra gente. Então o cenário atual, né, previsões futuras aí do mercado imobiliário, né, a gente vê que o material tá um valor absurdo aí, tá tendo que vender o rim pra comprar. Foi difícil de agendar com ele? Foi tranquilo. Tranquilo. Então o mercado tá tranquilo pra ele. Não, é que assim, é de outros carnavais. É de outros carnavais. Entendi. É época de terraplenagem. E a gente tem o Everton também. O Everton Amaranto. Né? Ele é o cara que foi por muito tempo meu concorrente. Poxa vida. E, cara, eu fiz questão de convidar ele justamente por isso. Né? Inclusive, ele falou uma coisa que eu achei engraçado quando eu convidei ele. Eu percebi até que teve um certo espanto. Eu acho que ele não esperava o convite. E eu falei, até eu deixei no comentário por último, assim, sem questão de concorrência. Aí depois ele, enfim, final das contas, ele achou interessante isso daí. Eu acho que agrega muito. As pessoas não têm que ver concorrência como inimigo. As pessoas têm que ver concorrência como melhorar o mercado. Se as pessoas se unissem e melhorassem o mercado, teria público para todo mundo. Então o dele é Revit, BIM, é um cara que tá há muitos anos nisso aí. Eu acredito que está na mesma quantidade, 10 anos, 11 anos aí nessa pegada. Pelo menos eu vejo que ele começou não, mas que ele meio junto aí. Então é um cara que a gente vai conversar muito sobre o mundo, né, BIM. Conversar também sobre arquitetura, as experiências que ele teve. Ele também é design de interiores e ele tem uma especialização nesse sentido de fazer interiores dentro do Revit, né? Por que ele acredita que isso é mais eficiente para o mercado de interiores? Que ele tem um curso disso, por exemplo. Então, é legal, por isso que eu fiz questão de convidar. Polêmica, hein? Polêmica, hein? Quem será que é melhor, o Fernando ou o Everton? A questão não é nem essa. O Rafael quer meter fogo já. Mas a questão... Brincadeira, Everton. Brincadeira. Pode ver, nós estamos esperando. Mas a principal questão é assim, que as pessoas têm que ver o BIM, não só o Revit, o BIM em si, com outra maneira. E eu acho que é importante, se tivesse outros concorrentes que pudesse vir, é que eu não sei se tem outros concorrentes que são tão especialistas, principalmente no BIM, quanto o Everton e eu, assim, no caso. Talvez os outros, como posso dizer, eles ensinam o software e não a ideia. Entendi. E eu vejo que o Everton, pelo menos eu tento fazer isso também. O raciocínio, né? Ensinar o raciocínio, como se pense BIM. Porque não é simplesmente um desenho. E todos os softwares, na verdade, não é simplesmente o desenho. Tem um negócio por volta dele que te faz te tornar mais eficiente e mais vantajoso você estar naquilo ali do que simplesmente desenhar. Então ele é um especialista em BIM, então. Ele é especialista em BIM. Então eu acho que se tiver outros concorrentes especialistas nessa área, não nessa área, mas em outros softwares também, que nem foi o Gui Félix também foi um especialista em Lumion.
Então a gente quer agregar nessas áreas, tá? Então o Everton fala que é um concorrente porque eu comecei há muito tempo com o Revit e o Everton também vai para esse mesmo segmento. Eu acabei decidindo ir para outras áreas depois. Ele é um cara que ficou no Revit e ainda tá até aí. hoje nessa área. E dá curso ainda. Dá, eu acho que hoje, se eu não me engano, posso estar enganado, mas ele ele trabalha para uma empresa que é uma universidade que é de pós-graduação, mas não em Revit, é interiores. Dentro dessa pós-graduação eles ensinam softwares que vão contribuir com a profissão deles. Aí desse mercado acho que é o Revit, mas posso estar enganado no seguinte, se a matéria é Revit ou se a matéria ela abrange mais coisas. Entendi. Então não entrei a fundo nele ainda sobre isso. Bom, então, para você que nos assiste, né? Pra você que quer polêmica, É, o Rafael não levantou, perca esse né? episódio. Não só Mas, esse, assim, os outros, né? Vocês querem ver um conteúdo legal, né? Não percam esses episódios. Marco Artigas, Natália Cravo, Gabriel Cavanini e o Everton Amaranto. Então, assim, são conteúdos legais. Se você quiser tirar legais, se você quiser mandar perguntas, né? Pô, pode já Eu não começar fico a esperando mandar, a né? gente postar lá nada, né? Já manda lá na agenda, lá fala. Então, assim, vai na nossa agenda lá, coloca os comentários. Pô, gostaria que a Natália comentasse isso, gostaria que o Marco Artigas comentasse isso. Pô, tem uma dúvida disso. A gente vai separar, né? Não só nessa imagem, pode mandar no direct, pode mandar via WhatsApp, pode mandar pelo site, pode mandar por onde vocês tiverem acesso na gente. A gente vê tudo. Até pode, YouTube. Na descrição do vídeo nos comentários desse vídeo. Exatamente. Né? Então, mas mandem lá, assistam, né? A gente logo tá lançando Apoia-se. Pode ajudar. Na verdade, sem nesse medo. vídeo já estará lançado. Até o lançamento desse vídeo já vai estar no ar. Na verdade até antes, mas Até como antes. a gente tá falando agora disso, Assim, você também tem um depósito de material de construção, né? Tem alguma coisa, quer passar ele aqui, quer que a gente divulgue também. A gente está buscando uma parceria de patrocínio, a gente está dando, vamos dizer assim, preferência, né? Para o pessoal local, talvez. E aqui não é assim, não é só ver quantidade de seguidores ou coisas que a gente tem. É o a gente nosso- traz o pessoal que tá ligado o nosso na público, área. né? E as pessoas com quem a gente Os faz convidados, network aqui. exatamente. Nós somos arquitetos, engenheiros, profissionais da Então, construção civil. Né? a pessoa tem que pensar assim, se ela vê só o número das redes sociais, talvez para ela não seja Não seja vantajoso. interessante. Mas talvez se ela vê que aqui vem vários arquitetos, vem vários engenheiros, pessoas da área, e que essas pessoas vão levar e vão testar a sua marca e vão levar depois para outras áreas, outras pessoas, Isso aí. então de repente você está no lugar certo. Porque aí a gente volta lá na Patelli. Muitas das vezes a gente fala assim, pô, meu, salgadinho gostoso, não tava gravado nas câmeras, a gente vai mandar um making off pra Patelli lá. É verdade. Mas a gente começa a falar, pô, a gente deixa de pagar na real, compra na Patelli, no salgadinho, é porque entrega mais rápido também. E não é só isso, Faz né? na A hora. gente traz aqui, que nem eu falei, a pessoa tá tendo a opção de experimentar. Às vezes ela nunca comeu na Patelli, mas comeu na real. É isso aí. Aí na Patelli ela vai o quê? Vai experimentar e talvez vai aderir, vai contratar pra festa, enfim. Eu vou até comentar uma coisa aqui, você vê se você deixa no ar ou você conta. Mas assim, hoje em Sorocaba o pessoal fala, foi em Sorocaba, não comeu coxinha. Então assim, então a real hoje virou uma referência, né? Talvez. Mas para alguns. Pra gente, a gente vem trazendo algumas coisas novas. Então, é questão de gosto, né? Então, e é essa questão mesmo. A pessoa tem que ver o que está relacionado à nossa marca. A gente quer muita coisa que talvez essas empresas vão nos ajudar a atingir essa meta. Então a gente quer realmente patrocinadores para manter isso daqui. E não só patrocinadores, né, que a gente falou, Parceiros. a gente quer parceiros. Exatamente. A gente precisa de Porque, parceiros. na verdade, a gente, se fosse ter só patrocinadores, a gente poderia correr atrás de um monte de gente aí e pronto, Sair só para ligando, estampar né, a marca aqui e pronto, final. E arrecadar e tudo mais. Exatamente, mas a gente não quer, a gente quer coisas de longa data e que faça sentido estar aqui com a A gente. gente até colocou uma meta, riscou alguns números, alguns nomes, né, da nossa lista aqui. E a gente falou, pô, esses nomes seriam legais pra gente estar aqui. A gente tá pensando em chegar nessas empresas, mas a gente tá vendo se essas empresas têm interesse em vir E tem até a nós, ver né? com a gente, né? Tem a ver com a gente. Algumas, assim, eu pelo menos, que faço obra, que trabalho com isso, compro material, já, assim, tenho contato um pouco mais Com o fornecedor em com o si. fornecedor em si, né? Algumas dessas já sou cliente e a gente está vendo se
se chega em alguma coisa, né? Uma coisa final, né? Vamos ver se dá certo. Mas bom, se você quer fazer uma parceria, nos procure. E a questão principal, se você quer uma parceria, mas não quer que a gente não fale algo aqui, não faz sentido. É isso aí. Aqui né? não tem filtro, né? Não faz sentido o cara chegar, olha, eu quero que você fale, sei lá, o cara vende não sei o que, mas eu não quero que você fale de outra coisa, de outro concorrente. Não sei, pode ser que eu fale, ou que o convidado fale, eu não posso limitar isso. Mas a pessoa, com certeza, vai estar em todas as nossas, como apoiador mesmo, em todos os lugares, porque a gente né, vai estar criando uma parceria. Mas o foco principal é o quê? A gente vai falar qualquer coisa aqui. E além disso, né, a gente tem, assim, algumas formas de patrocinar. Algumas coisas estão em projeto, algumas coisas seriam um patrocínio aqui pra gente fazer a chamada. Por exemplo, todo início de episódio, ao invés de a gente só falar os nossos nomes, só falar sobre Inloco, a gente consegue falar sobre esses parceiros. Quem são esses parceiros? E podemos colocar em todos os inícios de corte, né? O logo e até fala. E além disso, né, a gente abre aqui para vocês que a gente está com um projeto de fazer uma visita, que foi o que a gente comentou fazer um conteúdo no local, né? Então ir lá apresentar e trazer esses fornecedores até aqui, né, para fazer um extra podcast, vamos dizer assim. Exatamente. Para o pessoal falar sobre sua loja, falar sobre o seu. A ideia não é nem ser uma venda, né? É um conteúdo de venda. Não é ser uma venda. A gente testar, tirar a prova de que tem qualidade. Que a gente tem. Não é isso? Testar porque a gente quer pessoas com qualidade também. Não adianta eu chegar aqui e falar, eu tenho um produto chinês aqui. Mas não é legal. Daí você chega na hora da fábrica, o cara. Porque a gente imagina assim que com o tempo, né, a gente tenha um número maior de engajamento, né, a gente tenha mais pessoas nos visualizando, mais pessoas seguindo algumas orientações, talvez até. E a gente está tendo bastante feedback de bastante pessoas. A gente tem que ter ciência que a gente está há menos de um mês fazendo isso. É isso aí. E a gente tem muita gente falando, nossa, que legal e tal, compartilhando coisa. E trazendo algumas pessoas, grande maioria deles, todos, muito bons, né? E o que a gente não quer é que essas pessoas comecem a falar, pô, eu fui em tal lugar que vocês me falaram e não tava legal, e tava ruim. Pode acontecer de um cara bom tá te atendendo, por eventualidade ali, não tava no dia, você não tava no dia, pô, sei lá, não deu certo. Mas a gente quer que essa pessoa seja referência no mercado. Né? Vamos dizer, um cara de hidráulica, um cara de construção civil. Na verdade é uma continuidade daqui. A gente quer que todo convidado seja bem tratado e todo ouvinte ou todo pessoa que está vendo seja bem recebido quando for lá. Pô, chegou lá, a gente viu vocês no Inloco Podcast e chega lá e for maltratado. De repente até negociar um desconto para vocês, né? Cupom de desconto. É isso aí, pô. A gente quer trazer um conteúdo legal e por isso a gente precisa. Por isso que a gente precisa de um parceiro e não só de um patrocinador. É isso aí. Porque a gente não precisa só do dinheiro, a gente precisa que ele traga a marca, o que ele acredita na marca dele e se una a nossa e que faça sentido isso tudo. É isso aí. Bom, o que mais? É isso? Não faltou nada? Então, eu acho que é isso nesse episódio de hoje. A gente né, falou um pouquinho das pessoas que vieram, todas as experiências que trouxeram, tanto pra gente, pra quem viu os vídeos, e a gente também tem outros planos que a gente nem falou aqui, mas tem muita coisa que tá por vir, né? Então a gente acredita que todos vocês têm que vir com a gente, não só a questão de apoio, do apoie-se, né? Se puder ajudar, legal. Mas se não puder ajudar, assista, compartilhe esse vídeo, se engaja, né? Bate o sininho lá, meu. Exatamente. Então, se você não pode contribuir financeiramente ou com ideias, compartilha, né? Isso é uma forma de ajuda. É isso aí. E assim, se você tem um conteúdo legal também, né? A gente estava comentando isso aqui. Pô, quer agregar, fala, pô, eu acho que eu consigo agregar com alguma coisa, acho que é bacana. A gente está com os projetos legais, a gente precisa começar a tirar do papel, mas fale com a gente, fala, pô, eu sei falar sobre madeira, pô, eu conheço vários tipos de madeira, o que é melhor para cada ambiente. Estou dando um exemplo, né? A gente comenta várias coisas. Pô, então assim, vem aqui, dá um alô pra gente, né? A gente traz aqui, talvez se o seu conteúdo for completo, a gente talvez coloque até um extra, né? Que foi o que a gente comentou dos outros conteúdos, mas eu acredito que vai ser legal, a gente quer parceiros, como a gente comentou. Exatamente. E a gente aguarda o contato de vocês. Então, acho que é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.